Olá, é com grande satisfação que o Laboratório Gross, através do seu projeto científico Triple N, traz o episódio 2 do módulo sobre dor nas costas, com o doutor ortopedista Alex Serpa. Doutor Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto científico sobre neurociências. Sabemos que você acabou de chegar de um dos principais congressos mundiais de coluna, o EuroSpine, sobre coluna e sobre dor. Queria que você falasse um pouco para o público brasileiro o que teve de novidade nesse importante congresso. Maurício, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, de poder apresentar algumas coisas aí para os nossos pacientes, para as pessoas que estão avaliando aí, que estão tendo a oportunidade de ver esses módulos. Cheguei essa semana, né? Na segunda-feira eu desembarquei, eu estava no EuroSpine, o principal congresso europeu de coluna, e foi realizado em Viena. É muito importante a gente estar presente lá num evento desse, né? Porque a gente vai ver novas tecnologias, vamos avaliar novas técnicas, novas tendências, poder trazer para o povo brasileiro o que tem de novidades no mercado, trocar experiências com os colegas lá de fora. Então isso é muito legal, essa troca de experiência, esse network, isso é engrandecedor para mim como médico e poder ajudar o meu paciente também, tá? Então foi bem importante esse evento aí, esse congresso, poder estar presente lá e trazer essas coisas, essas modernidades aí para os nossos pacientes aqui, Maurício. Perfeito, doutor Alex. Doutor Alex, em relação ao nosso bate-papo, iniciando sobre o diagnóstico da dor nas costas, como o profissional deve levar a anamnese para esse tipo de paciente? Bom, Maurício, isso é uma pergunta bem importante, né? O paciente, quando chega no nosso consultório, a anamnese é uma das coisas mais importantes. É você saber ouvir o paciente. Primeiro, ouvir toda a história desse paciente, porque essa história é muito enriquecedora. É ali que a gente vai fazer um bom diagnóstico, é ali que a gente vai traçar uma boa conduta de tratamento, Maurício. Quando a gente fala em ouvir o paciente, a gente tem que também avaliar a idade do paciente, o peso do paciente, que tipo de atividade que esse paciente faz durante a sua vida, que tipo de movimentos que ele realiza rotineiramente no seu trabalho. A gente tem que avaliar que tipo de ocupação esse paciente tem, a ocupação atual, mas a ocupação não pode esquecer também da ocupação pregressa que esse paciente teve. A gente tem que avaliar o quadro clínico desse paciente em geral, né? Esse paciente tem história de alguma neoplasia maligna, esse paciente tem história de tuberculose, tem alguma história de cirurgias prévias de coluna. Maurício, esse paciente a gente tem que avaliar, tem uma história de emagrecimento, esse paciente teve história de anorexia, febre, a gente tem que avaliar também algumas coisas importantes. Esse paciente são os fatores geniturinários. Esse paciente sente dor para urinar, esse paciente sente queimação para urinar, ele sente dor nas costas, mas ele tem algum sintoma de dor ao urinar, queimação, porque também faz um diagnóstico diferencial importante. Esse paciente apresenta algum distúrbio esfincteriano, porque a gente tem que pensar em compressão neural ali. Isso é importantíssimo a gente avaliar isso. Hoje em dia, depois da pandemia, cada vez se agravou mais, Maurício. A gente pensar em quadros de ansiedade, depressão, também causam muitas contraturas musculares, causam dor nas costas. Isso é importante a gente avaliar. A gente tem que pesquisar também, esse paciente, ele é fumante? Esse paciente faz uso de álcool de forma moderada ou não, faz uso de forma contínua, porque a gente tem que pensar em algumas patologias osteometabólicas, como osteoporose. Como é que esse paciente dorme? O jeito dele dormir, que tipo de colchão que ele usa, que tipo de travesseiro que ele usa, é de uma forma correta? Esse paciente sofreu algum trauma, Maurício, já há pouco tempo, um trauma recente ou um trauma mais tardio, que a gente tem que pesquisar isso. Então, a anamnese é o ponto-chave, ouvir o nosso paciente. Isso é muito importante no diagnóstico para dor nas costas. Perfeito, doutor Alex. Em relação aos sinais e sintomas específicos. Então, Maurício, quando a gente fala de dor nas costas, né, o paciente quando chega para a gente, eu estou com dor nas costas. Primeiro você tem que identificar aonde, né? É uma dor cervical?
É uma dor torácica? É uma dor lombar? É uma dor sacroiliaca? A gente tem que identificar a localização. Qual é a intensidade dessa dor? Essa dor é uma dor leve? É uma dor moderada? É uma dor grave? Qual a duração dessa dor, né? Ela foi de início súbito? Ela foi de forma gradual? Foi evoluindo? Qual é o ritmo dessa dor? Essa dor com repouso melhora? Essa dor ela piora com atividades físicas? Essa dor irradia para algum lugar? Como é que essa dor essa dor irradia para a perna? Ela irradia para a região glútea, para a face lateral da coxa? Essa dor vai até o pé, porque isso vai determinar o local de compressão que esse paciente pode ter. Essa dor é uma dor alta, ela é só na cervical, ela irradia para o ombro, ela irradia para o braço, ela vai até a mão. Então, isso tudo deve ser avaliado. Qual a tensão dessa dor? Se essa dor aumentou depois de algum trauma? Se tem algum fator que melhora esse tipo de dor, tá? Então, isso tudo é importante para a gente aí, para dar sequência nessas dores, nessa avaliação do paciente. Perfeito, doutor Alex, certo. Em relação ao exame clínico propriamente dito. Então, o exame físico do paciente, a gente tem que fazer o exame físico estático dele, ver como é que ele está caminhando, ver como é que é a marcha dele, Maurício, ver se esse paciente ao deambular ele apresenta algum quadro álgico, então faz ele claudicar devido a isso. A gente tem que avaliar também o exame postural desse paciente, como é que é o alinhamento das curvaturas dele. Curvatura da cervical, da torácica, da lombar, a gente tem que avaliar a cifose, a lordose, avaliar se ele tem escoliose, como é que está o alinhamento das escápulas dele, como é que está o alinhamento da bacia dele, ele tem uma alteração na báscula da bacia, esse paciente tem um desnível de membros inferiores, porque se esse paciente tiver também um encurtamento de algum membro, isso pode causar dor nas costas, porque faz o desequilíbrio, né? A gente tem que fazer uma inspeção dinâmica desse paciente. Como é que é feito isso? A gente tem que avaliar como é que está a parte de... Ele tem uma boa flexão de coluna, ele tem uma boa extensão, ele faz uma boa rotação, ele tem uma boa inclinação. Tudo isso no exame físico é importante. Também no exame físico a gente vai fazer a palpação. A gente faz a palpação do processo espinhoso, palpação das facetas, a palpação da parte muscular, ele tem alguma contratura muscular, para poder a gente... Tem algum nódulo palpável, às vezes esse paciente tem nódulos subescapulares que causam muita dor também, então a gente tem que avaliar isso. Também no exame físico a gente vai fazer teste neurológico desse paciente, ver reflexo patelar, reflexo anquileu, braquial, braquiorradial, são também nesses testes muito importantes. Ver também teste de sensibilidade tátil, térmica, sensibilidade dolorosa desse paciente. A gente também tem que avaliar, Maurício, a parte de força muscular, a gente avaliar algumas manobras específicas que são importantes nesse exame desse paciente. Manobra de Lazeg, o teste de Giordano, é um teste muito específico com diagnóstico diferencial. O teste de Addison para ver se tem alguma compressão cervical. Isso tudo no exame físico é importante, Maurício. Perfeito, doutor Alex. Em relação aos exames complementares desse tipo de paciente. Como a gente está dando um recadinho, né, para as pessoas que vão estar vendo isso e poder entender um pouco sobre dor nas costas, é muito comum, Maurício, o paciente chegar no nosso consultório e falar assim: doutor, estou com uma dor nas costas, eu quero fazer uma ressonância. O paciente acha que a ressonância vai resolver o problema da vida dele. E não é, Maurício. Volto a dizer, uma boa anamnese, um bom exame físico, e o principal exame que tem que ser feito logo no início é uma radiografia simples, Maurício. A radiografia simples, muitas das vezes, a gente fecha vários diagnósticos com uma simples radiografia, tá? Então, às vezes, a gente consegue já começar um tratamento com uma simples radiografia, não precisando de uma ressonância. Mas é óbvio que a gente vai lançar a mão de tomografia, se for necessário, ultrassonografia, se for necessário, ressonância magnética, se for necessário, densitometria óssea e até uma cintilografia óssea também pode ser usado. Então, todos esses exames, a gente tem um leque de oportunidades para poder solicitar esses exames de forma correta e fechar o diagnóstico desse paciente. Doutor Alex, no primeiro episódio, você citou sobre o herpes zoster, né? Como
deve-se fazer o diagnóstico do herpes zoster em relação à dor nas costas? Sim, Maurício. O herpes zoster, o paciente chega às vezes no consultório com dor nas costas. Muitas das vezes esse paciente já foi atendido em algum outro centro de tratamento e não foi feito o diagnóstico. Volto a falar. Anamnese, exame físico. Se fizer uma anamnese, um exame físico, você faz o diagnóstico diferencial. Por quê? O paciente com herpes zoster, ele reclama de muita dor nas costas. Só que às vezes ele não consegue palpar o local da dor, né? E aí você simplesmente conversando com o paciente, você tá com alguma bolinha, alguma brotoeja? Ih, doutor, tô com uma brotoeja no local. E aí você vai examinar o paciente, quando você pede para ele retirar a camisa para ver, ele tá lá com umas pústulazinhas no local de cadeia de raiz nervosa, que você fecha o diagnóstico de herpes zoster. E às vezes o paciente acha que é uma brotoeja, uma alergia, e não é. Aquilo ali é o motivo da dor dele. E aí você vai tratar o paciente de forma correta, vai tratar o herpes zoster e vai melhorar a dor nas costas dele, porque causa muita dor. E às vezes esse paciente está sofrendo de dor e simplesmente só não foi diagnosticado de forma correta. Perfeito. Doutor Alex Cerca, sabemos que hoje, dentro das neurociências, um tema que é bastante falado e está em bastante evidência é a dor pélvica. Como devemos fazer o diagnóstico diferencial da dor pélvica para a dor nas costas? Maurício, a dor pélvica para mim está sendo um aprendizado, né? Desde que eu comecei a frequentar alguns congressos de dor, frequentar alguns simpósios. Quero te pedir sua permissão aqui, mas assim, queria agradecer pelo aprendimento que eu tenho sobre dor pélvica, que é a doutora Thelma Zaca. Venho aprendendo muito com ela, não perco uma aula dela quando tem nos congressos, porque muitas das vezes a paciente chega pra gente com uma dor pélvica, né? A maioria das vezes do sexo feminino, e com uma dor nas costas e irradiando para a região pélvica, e você achando que é um problema de coluna, e muitas das vezes esse paciente não é tratado de forma correta. Então a gente tem que avaliar algumas patologias da pelve, como endometriose, algumas outras patologias. A endometriose é uma das mais graves, que se você fizer o diagnóstico mais rápido, melhor para o tratamento para a mulher. Sacroileites, às vezes sinfisites púbicas, e essa paciente relata essas dores pélvicas, transtornos na parte hormonal e ela reclama de dor nas costas, e a gente deixava passar isso desapercebido. Então hoje, tanto a ortopedia, a clínica da dor e a ginecologia vem trabalhando em conjunto para tratar essa dor pélvica, essa dor lombar irradiada para a pelve, que é muito importante. A doutora Thelma é uma pessoa que abriu muito a minha mente sobre isso aí, sobre dor pélvica. Agora, o Dr. Alex irá apresentar 2 casos clínicos interessantes conduzidos por ele. Agora eu vou apresentar uns casos clínicos de problemas de coluna que evoluíram de formas diferentes, tá? Então, o primeiro caso clínico que nós vamos apresentar é um paciente de 73 anos, era a idade dele na época, altura de 1,68 m, 104 kg. Esse paciente sofreu um acidente com uma queda de uma encosta nas pedras e acabou caindo no mar, na região dos lagos, há mais ou menos 30 anos atrás. Esse paciente realizou uma cirurgia de urgência na coluna cervical, que evoluiu com uma perda gradativa da visão do nervo óptico devido ao trauma também que ele teve. Só que desde essa época ele relata dores na coluna, na região lombar. Fez uso de pregabalina, fez uso de analgésicos, fez uso de opioides, fez uso de nucleotídeos e faz uso ainda, sem melhora efetiva das dores. Em 2022, esse paciente me procurou, porque não aguentava mais das dores da coluna lombar, e ele tinha parado de deambular e estava na cama, até com dificuldade para fazer as suas necessidades diárias. Devido a este quadro, ele foi submetido a uma cirurgia percutânea de coluna lombar, e depois da cirurgia a gente manteve apenas o uso do nucleotídeos dele para fazer a regeneração neural, tá? Mantendo de forma contínua. No dia seguinte à cirurgia, esse paciente recebe alta hospitalar, sem quadro de dor.
já sendo capaz de deambular para casa de forma sem apoio, sem muleta. Hoje segue em acompanhamento, apresentando uma melhora significativa da qualidade de vida. Depois da cirurgia, ele fez durante 90 dias ainda de nucleotídeos e hoje esse paciente tem uma excelente qualidade de vida, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês darem uma olhada como é que evolui uma hérnia de disco, né? Onde a gente tem o núcleo fibroso que às vezes racha, ele vai lá, comprime a raiz nervosa que está passando lá atrás, saindo do saco dural e fazendo essa compressão de raiz, essa neuropraxia aí que o paciente... Então a gente de forma cirúrgica, a gente trata a parte mecânica e depois a gente continua com os nucleotídeos para poder fazer a regeneração neural dessa raiz. O outro caso que eu vou apresentar é um paciente que na época, em 2017, ele tinha 41 anos, altura de 1,75 m, 78 kg. Esse paciente é médico. Durante uma viagem para um congresso europeu, sofreu um acidente, apresentando um traumatismo importante na coluna cervical. Esse paciente evoluiu com um importante quadro álgico, perda de força, de membro superior direito, importante parestesia. Foi submetido a alguns exames de imagem, onde evidenciaram hérnia de disco cervical e tinha uma distensão do plexo braquial. Após o diagnóstico e confirmação de todas as imagens, iniciou-se o tratamento com vários tipos de terapia. Esse paciente fez fisioterapia, fez acupuntura, fez RPG. Esse paciente fez altas dosagens de pregabalina, analgésicos importantes, opioides e também fez uso de nucleotídeos por um longo período. Com o passar do tempo e do tratamento, com as terapias realizadas, ele foi obtendo melhora do quadro de dor. Com isso foi feito o desmame das medicações analgésicas, mantendo apenas o uso de nucleotídeos. Após a melhora significativa, ele iniciou o trabalho de fortalecimento em academia. Hoje ele não faz uso de nenhuma medicação mais, com uma recuperação completa da sua lesão. Então a gente apresentou aqui 2 casos de dores na coluna, que o paciente evoluiu de forma cirúrgica e o outro evoluiu de forma clínica, mas todos os 2 tiveram que fazer o acompanhamento e o tratamento para regeneração neural aí. Tá? Obrigado aí, esse foi o caso clínico que eu queria apresentar para vocês, para expor um pouquinho da minha experiência aí nos tratamentos, tanto clínico como cirúrgico. Dr. Alex Serra, muito obrigado pela sua participação aqui no projeto científico do Laboratório Gross, o projeto Triple-N, e parabenizá-lo pela forma ética e respeitosa como você conduz seus casos, como você conduz a ortopedia. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, pelo convite. Fico muito feliz aí de estar participando desse projeto, um projeto brilhante que vem cada vez enriquecendo mais a comunidade científica, podendo ajudar tanto os colegas como também os pacientes que estão assistindo esses episódios que a gente vem gravando aí, né? Fico muito feliz de poder estar ajudando aí e queria falar com vocês para não deixarem de acompanhar, porque agora o nosso próximo episódio, o 3º episódio, vai ser sobre tratamento, que eu acho que o que todo mundo está esperando é como tratar e como resolver o seu problema, tá? Então o 3º episódio vai ser a parte de tratamento.